Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um PDEcast, esse espaço em que a gente fala de consultoria, de gestão e tudo que a gente ama. Eu sou Alice Castro, sou a CEO da Performance de Excelência. Gente, eu sou consultora há mais de 10 anos e hoje eu vou falar de um tema que muitas pessoas me perguntam e eu já fiz histórias, já fiz desafio no Instagram. A gente tem esse conteúdo gravado como um curso, mas eu falei, quer saber? Vou levar para o PDEcast porque é um tema muito importante, que é o quê? Agenda, gestão do tempo, né? Nosso bom e velho, né? A boa e velha luta de cada dia para cumprir a lista de tarefas imensa que temos, né? E não surtar, né? Então, vem comigo, vamos falar sobre gestão do tempo, agenda produtiva para consultores. Bem, rapidamente vou contar um pouco da minha história com a gestão do tempo, que eu acho importante a gente começar contextualizando, né, de onde que eu tirei tudo isso. Eu sou uma pessoa muito feliz. E eu gosto muito de tudo que eu faço. E eu amo tudo que eu faço. E eu fico muito feliz com isso, e, enfim, dá para perceber que eu amo o que eu faço, né? As pessoas falam isso. Mas a questão é que eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar tudo que eu amo e tudo que eu faço. Então, assim, poxa, que legal. Eu gosto de ler. Mas eu não é só eu gostar de ler. Eu quero comprar livros e eu quero ler livros o tempo todo. E eu tenho uma lista imensa de livros para ler e uma prateleira imensa de livros que eu ainda não li. E isso me impressiona. Eu gosto de cantar, então o que eu faço? Entro num curso de música, de canto e assumo espaços, né, dentro da liturgia da minha paróquia para eu cantar e assumo não sei o que para eu cantar. Eu gosto de estar com os meus amigos. Então, eu quero marcar encontros com os amigos, eu quero... E aí, gente, só para vocês verem que não é uma questão só profissional, né? É uma característica do ser humaninho, que gosta de fazer muitas coisas. E aí, eu ia, né, isso, meados de 2010, 2011, eu ia assumindo várias coisas, vários compromissos, né? Compromisso na igreja, compromisso com os amigos, compromisso com as minhas leituras, compromisso com as séries do Netflix, compromisso com meu marido, compromisso com, né, várias questões. E no âmbito profissional era igualzinho. Alice, pode? Posso. Alice, não, deixa que eu faço. Não, eu monto esse Excel para você. Imagina, eu organizo isso para você. E eu ia, porque gosto do que eu faço. E eu ia me assumindo várias coisas que não eram minhas, né? Pegava tarefas que eram dos clientes, pegava tarefas que eram de outras pessoas, de outros projetos. E aí eu pensava, mas eu sei fazer, eu gosto de fazer, deixa que eu faço. E eu ia dizendo sim. E aí somava o sim profissional, ou seja, minha agenda profissional era sempre conturbada, né? Porque eu tinha um monte de coisa para fazer. E somava isso com a agenda pessoal, que também, né? Um monte de sim dito. E eu entrei no mestrado, que, né? Achava que ia ser igual à graduação. Você estuda final de semana, tá tudo certo. Não, era muito mais leitura, muito mais produção de texto, né? Um consumo maior do meu tempo do que eu esperava. E os meus sims começaram a ficar muito pesados, porque eu tinha me comprometido com muita gente, eu tinha me comprometido com muitas entregas, e agora eu tinha novas entregas e prazos mais curtos e páginas mais longas. Foi difícil. E aí eu tinha a sensação, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tinha a sensação de que eu tava sempre devendo alguma coisa para alguém. Sabe assim? Se existisse um nome sujo de promessa não cumprida, meu nome ia estar lá no ranking top da Serasa das promessas não cumpridas. Porque aí era a gente que falava, oi Alice, aí eu falava, o que eu prometi para você? Porque eu prometia muita coisa para todo mundo. E aí quando as pessoas me procuravam, mandavam mensagem, não existia o WhatsApp na época, né? Mas enfim, as pessoas me procuravam, falavam oi, eu já achava, meu Deus, o que eu tô devendo? Aí sabe quando passa aquele filme, o que eu fiz, o que eu não fiz? Será que eu tô com alguma entrega atrasada para essa pessoa? Porque eu já tava perdendo até o controle do que eu tava prometendo, de tanta coisa que eu me enfiava.
E aí, aconteceu um fato muito marcante, né? Que é louco, e depois que passa, você olha e fala, mas não é tão simples, né? Mas, pra mim, foi um fato marcante, porque vou contar e aí vocês vão entender. Estava eu estudando, e eu sempre fui uma pessoa de dormir. Adoro dormir, né? Eu durmo depois do almoço, se me deixar. Sabe aquela sonequinha de 4 horas? Tiro se precisar. Se deixar, eu vou. Durmo cedo, eu gosto de acordar cedo também, mas eu durmo cedo, tipo, é 8 da noite eu já tô aqui, ai, vamos dormir. Enfim, então eu durmo cedo, eu acordo cedo, mas eu adoro, eu preciso descansar, sabe? Nunca tive insônia na minha vida, graças a Deus, eu deito, eu fecho o olho, ai, durmo. Só que eu tava com tudo isso acontecendo na minha vida, e o único horário que eu tinha pra fazer os estudos do doutorado era quando? De noite, de madrugada. Então, eu chegava em casa, eu morava muito longe, né, e andava de ônibus, eu chegava em casa, já lá pelas 8 e pouco da noite, exausta do dia inteiro de trabalho, e às vezes eu ainda tinha que, né, picotar o dia entre trabalho e o curso, né, do mestrado, que era durante o dia. Então eu chegava em casa 8 e pouco, morta da fome, aí ia comer, e aí depois de comer, né, tomar um banho, e começava a estudar. Então eu começava a estudar lá pelas 9h30, 10 horas. E eu tinha muitas coisas para estudar, muitas coisas para fazer. E aí eu começava esses estudos e ia até a hora de acabar. E assim foi. E eu fui várias noites, várias semanas, consumindo o meu tempo de sono, que sempre foi precioso para o meu corpinho, estudando, lendo, ou terminando alguma coisa para o trabalho. E comecei a fazer uma coisa que anos, assim, que eu nunca me vi fazendo, que era terminar algo na madrugada do dia, né? Então, eu, como estudante, como profissional, sempre me orgulhei de fazer as coisas com antecedência. Então, assim, véspera de prova, eu não era a pessoa desesperada que amanhã tem prova, tem que estudar essa madrugada. Eu tinha um cronograma de estudo, sempre fui muito organizada, me sentia assim. E quando eu me vi, né, tendo que fazer as coisas na véspera, virada, de madrugada, para entregar no outro dia às 8 da manhã, eu já sabia que tinha uma coisa de errado. Mas neste dia, especificamente, eu fui madrugada dentro, que tinha que fazer um paper, que é um resumo que você entrega para o professor, do material, lá de um texto. Acho que era um capítulo de um livro. E aí eu fiz esse resumo e tal, e eu sei que eu acabei 5 da manhã. Só que a aula começava 8h20 da manhã. Então, eu tinha que pegar o ônibus 6h40 na minha casa para eu estar, né, até 7h50 na faculdade para começar a aula 8h20. Que era o ônibus que tinha, né, lá de onde eu morava. E aí, o que aconteceu? Eu terminei às 5 da manhã, e para eu pegar o ônibus às 6h40, eu tinha que levantar às 6. Aí eu pensei, gente, se eu deitar agora, eu vou ficar estragada, porque eu não vou conseguir dormir aquele sono, e também não, né, enfim, acho que eu vou direto, né. E aí, o que eu fiz? Tomei um banho, tomei café, peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei na aula, né, aquela noite, assim, rose, eu fui primeiro no Xerox para imprimir, né, o meu paper para entregar. Quando eu peguei, sei lá, né, entrei no e-mail, pá, imprimi, eu fiquei olhando aquilo e eu não reconheci o que eu tinha escrito. Eu fiquei olhando e fiquei, ué, nossa, não lembro disso, gente. E não lembro disso também. Eita, pô, não lembro de nada. E o que aconteceu comigo? Eu não só li um capítulo inteiro, como eu escrevi um resumo do capítulo e eu não me lembrava. Era como se, né, tivessem apagado isso da minha cabeça. E aquilo para mim foi significativo, porque eu sempre me lembro das coisas. E depois, anos depois, estudando com uma pessoa que vocês já conhecem aqui, a Samantha Lucchini, né, ela falando sobre a importância do sono na neurociência, na memória, eu entendi que eu sempre fui uma pessoa que lembrava bem das coisas porque eu dormia bem. Então eu tinha um processo bom, né, de armazenamento. Tanto que hoje que eu durmo bem de novo, graças a Deus, né, eu participo de reuniões e tempos depois eu lembro, não, mas lembro, você me disse isso, e a pessoa ficou com aquela cara de, caramba, você lembra mesmo da reunião. Então, assim, sim, minha memória é boa.
E então eu fiquei chocada. Eu falei, como que eu... Né, gente? Tipo, não é que eu não me lembro de uma frase, ou eu não me lembro de uma citação ou a página. Eu não me lembrava de nada. Nem de ter lido, nem de ter escrito. E aí eu entrei na sala de aula com aquela cara assim, assustadíssima. Tipo, meu Deus, né? Fui abduzida durante a noite, alguém tomou meu corpo, fez o trabalho por mim, né? Porque tá ali, eu reconheci a escrita, tipo, poderia ser eu mesmo, parecia coisa minha, mas eu não me lembrava. E aí o professor, o que você achou do texto, Alice? Eu, então, aí eu li o que eu tinha escrito, mas não tinha veracidade, porque eu não lembrava. E eu fiquei muito preocupada aquele dia. Eu falei, gente, será que eu tô com algum problema? Né? Não fiz a conexão com o sono na hora, mas eu fiquei, será? E aí, depois desse episódio, começaram a acontecer outros. Por exemplo, dormir no ônibus na volta para casa e acordar no final do bairro, sendo o último ônibus da noite que não ia voltar. E aí ter que pedir, né, carona para voltar para casa, porque tinha perdido ponto, porque dormi, né, cansada, exausta. Eu tentava ler no ônibus e aí, né, às vezes passava mal, enfim. E um dia uma amiga minha, uma colega minha, teve um AVC. E ela, jovem, acho que ela tinha minha idade hoje, 30 e poucos anos. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, muito preocupada, né? E fui conversar com ela, visitá-la. E aí ela comentou que ela começou a ter uns apagões, né? Que ela fazia coisa e não lembrava, que ela estava com o sono todo desregrado, que ela estava muito estressada. E conforme ela foi descrevendo o que ela estava passando antes de chegar ao ponto, né, de estourar uma vez na cabeça dela, eu fui me vendo. Porque ela foi trazendo sintomas e situações que eu estava vivenciando, mas que eu não estava atenta. E aí para mim, foi um momento muito forte, assim, porque eu pensei, caramba, pensa, gente, eu só tenho 25 anos de idade, sou muito jovem para morrer, ou para ter, né, uma coisa assim, se dá uma sequela, ai meu Deus, e aí foi quando eu decidi, né, então, eu nunca mais vou viver assim, eu vou organizar minha vida de uma vez por todas, vou organizar, vou ter que dizer os nomes que eu tenho que dizer, porque eu comecei a perceber que doía mais em mim dizer não do que nas pessoas ouvirem o não. Vocês já passaram por isso? As pessoas, elas te fazem uma pergunta, o não elas já têm. Se tu fala sim, é lucro. Se tu fala não, elas vão pro próximo, entende? Não dói tanto. Mas para mim doía, porque eu pensava, eu não vou poder ajudar, eu vou furar com fulano. Só que, quando aconteceu tudo isso, eu pensei, poxa, é mais pesado, né, para mim, ter que lidar com todos os sims que eu disse, e depois ficar sem dormir, com medo, daqui a pouco me dá um treco também, né? Na minha pressão, no meu coração, no cérebro, sei lá, do que a pessoa arrumar outra pessoa para fazer, né? E aí eu fui estudar. Estudei sobre gestão do tempo, estudei sobre a arte de dizer não, né, gente? Porque era a fonte dos meus probleminhas ali. Estudei sobre produtividade, alta performance, como fazer mais rápido as coisas, porque eu percebia também que tinha coisa que eu me enrolava para fazer. E assim, olhava e via que tinha como ser mais ágil, né? Então, fui estudar sobre isso, sobre métodos ágeis, sobre performance no geral. E, né, hoje, né, tenho uma estrutura de agenda de produtividade que eu considero de alta performance. Eu gosto de usar o termo que é o nome da nossa empresa, né? Uma performance de excelência. Por que eu digo isso? Porque, olha só, gente, eu vou ostentar aqui, busquei meu diploma de doutorado, olha só, coisa mais linda, doutora em administração. Quem tá no Spotify, depois entra no YouTube para você ver essa coisa linda. Desculpa, né, usar esse espaço aqui, mas é que, gente, é muita alegria. Não cabe em mim. Peguei hoje esse diploma. Enfim, então, tenho 2 filhos, um com 6 anos, outro com 3, que estudam meio período na escola. E eu fico o outro meio período, eu fico com eles, né? A gente faz um monte de coisa junto, mas é meio período que eu dedico a eles. Fiz doutorado, 4 anos. A minha segunda filha nasceu no meio do doutorado, inclusive.
Tem uma empresa, que é a Performance de Excelência, que vocês conhecem, que nós conduzimos projetos de consultoria. Então, atendo empresários e empresárias, né? Faço mentoria e consultoria para eles. E também fazemos formação de consultores, em que eu, pessoalmente, também faço, né, ministro cursos e mentoria para os consultores, além de parcerias que a gente traça com eles também. Então, tudo isso com as mesmas 24 horas que eu tinha antes, né? Tudo isso sendo a mesma pessoa que ama tudo que faz e que tem um impulso para dizer sim para tudo que eu tinha antes. O que eu tive que aprender? A controlar esse impulso, né, de dizer sim, analisar melhor o que cabe em mim e o que não cabe, né, o que cabe na minha agenda e o que não cabe. E também eu precisei aprender a gerenciar, né, o tempo que eu tenho. Então, uma das lições que eu aprendi foi que a gente não gerencia o tempo, a gente gerencia a energia. A gente gerencia o que a gente faz. Porque o tempo, gente, ele tem vida própria, né? As 24 horas vão passar igual, a semana vai correr em 7 dias, igual, um mês vai ter 30 dias, igual. Você não consegue gerenciar isso. Você não consegue fazer com que o tempo renda, né, que ele tenha 26 horas, né? Não é uma gestão de recurso que existe elasticidade. O tempo é aquele. O que a gente gerencia? As nossas tarefas. E por isso que eu comecei contando essa história. A primeira coisa que a gente gerencia são os nossos sim. São os nossos compromissos. E quando eu comecei a perceber que eu dizia sim demais, doeu dizer os nãos, mais em mim do que nas pessoas que receberam. Mas quando eu comecei a priorizar, então a primeira coisa que eu fiz foi entender o que era importante para mim. Por que o mestrado era importante para mim? Por que participar de ações sociais, o que era importante para mim? E, mesmo sendo importante para mim, o quanto que isso levava da minha energia, do meu tempo, e o quanto que eu entendia que era saudável que levasse. E comecei a fazer escolhas. Então, são escolhas difíceis. Me ajudou muito falar isso para as pessoas. Então, eu não dizia para as pessoas, não vou porque eu não quero. Eu dizia, olha, eu tenho, né, muitas coisas, eu precisei priorizar, e neste momento priorizei outra coisa, então você me desculpe, mas eu não vou poder assumir esse compromisso. E as pessoas às vezes até ficam chateadas, mas ok, elas entendem. Recentemente fiz isso novamente, né, quando eu vou percebendo que, mesmo eu controlando na hora de dizer sim, mas quando as coisas vão tomando corpo e começam a afetar, né, as rotinas que são determinadas, a afetar a organização do tempo que eu previ, faço essa matriz de novo, coloco lá o que eu estou fazendo, né, todos os meus compromissos, todos os sims que eu já disse, e o quanto que isso é importante para mim, o quanto que isso afeta, o que eu ganho continuando com isso, o que eu perco continuando com isso, o que isso beneficia outras pessoas, enfim, faço toda essa análise, e isso me ajuda muito a tomar decisão. Uma vez que eu disse os meus sims, eu vou para a organização. A gente, inclusive, para todos os nossos alunos da Performance de Excelência, a gente enviou um planner, né? Então, a gente tem aqui um planner semanal, Minha Semana Excelente, que começa segunda. Aqui começa na segunda e vai até o domingo. E tem aqui, né, as metas, a gente coloca a meta da semana, tarefas que são urgentes, lembretes, né? E eu uso frente e verso, né? Eu faço a semana aqui e aqui faço mais to-do list, anotações e outras coisas. Mas o que acontece, então? Como que você... qual é a minha sugestão para você que recebeu esse planner, que está acompanhando conosco, né? Que você está no curso Lions, que você está em algum dos nossos processos de formação e recebeu este kit, né, com o planner. A sugestão é agenda em blocos, primeiro momento. O que é isso? Toda vez que você tiver uma tarefa que ela começa a se repetir, ela pode se tornar rotina. E se ela pode se tornar rotina, você pode programar. Então, por exemplo, a atividade física. Poxa, atividade física tem que fazer, né? É importante. E é importante fazer uma vez na vida ou toda a morte? Não. É importante fazer regularmente. Então, vamos criar uma rotina para isso. Você vai lá no planner e coloca
né? Já fixa, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, vou dar uma volta no meu quarteirão. E aí você coloca ali, volta no quarteirão. Tá. Já programa essa rotina. E assim você faz com leitura de e-mails, assim você faz com reuniões. Então, assim, quanto mais, principalmente consultor que está me ouvindo, faça isso, tá? Começou o projeto com o cliente, já fixa a data na sua agenda com ele. Isso ajuda tanto a vida, sua e a do cliente, para você não tomar bolo, sabe? De você marcar e o cliente esquecer. E aí você aparece, o cliente não vai, ou você tá ali no Zoom esperando, a pessoa não aparece. Então, assim, isso ajuda muito. Começou o projeto? Então, a gente pode escolher, olha só, eu tenho as opções aqui, terça das 2 às 4 e quinta das 3 às 5. Qual é o melhor dia pra gente se encontrar semanalmente para cuidar do nosso projeto? Aí a pessoa vai olhar, não, eu posso na quarta, não sei o que, não sei o que. Você fixa. Aí você vai pro Google Agenda, ou pra agenda que você utilizar, e cria evento recorrente semanal. Já convida o cliente, entende, gente? E aí você tem uma rotina. Eu sei que parece muito simples, mas é porque é simples. Programar a agenda é simples, tá? Pensa nisso. Tudo que você puder fazer replicável vai facilitar a sua vida. Para de falar que você odeia a rotina. Uma coisa que eu falava muito, e quando eu entrei na consultoria, eu dizia, eu gosto da consultoria porque não tem rotina. Gente, a pior porcaria da minha vida era repetir isso. Por quê? Porque como eu dizia que eu não tinha rotina, eu fugia da rotina. Então, a minha vida era louca, um caos. Porque eu não conseguia fazer atividade física, eu não conseguia almoçar na hora, eu não conseguia dormir no mesmo horário, eu não tinha nada regrado na minha agenda, porque eu achava lindo dizer que eu não tinha rotina, porque eu achava que rotina era coisa de, sabe, pessoas monótonas. Porque aquela pessoa faz todo dia a mesma coisa, isso é rotina, não quero. O que eu aprendi em todos os estudos de produtividade? Todos, falam que quando você estabelece um caminho rápido, rotineiro, você decide mais rápido, você não gasta tempo com aquela decisão, porque ela já entrou no automático. E isso é ótimo, porque você vai ter espaço mental e tempo para decidir e usar suas capacidades para outras coisas. Então, se você precisa fazer atividade física, já programa 3 vezes na semana aquele horário para você não ter que acordar e pensar que horas que hoje eu vou fazer uma caminhada. Deixa eu ver, esse horário não dá, esse horário não dá. Aí você fica gastando um tempo decidindo o horário que você vai fazer cada coisa, todos os dias. Você fica um tempo se cobrando, porque você sabe que tem que fazer, e aí você não tá fazendo, e aí fica aquele looping, assim, da culpa. Terrível. E corre o risco de você não fazer, e aí se cobrar no dia seguinte, e ter mais um pepino do dia anterior pra ter que lidar ali. Então, gente, rotina é vida. Quando eu entendi isso, gente, foi tão libertador. E aí eu comecei a reparar que tudo tem rotina. Olha as estações do ano, a natureza, gente. Quem trabalha com agronegócio, meu Deus, é rotina o tempo todo, né? Você precisa cuidar daquela semente, daquela planta, fazer aquele trato naquele momento, naquela hora do dia, naquela semana do mês, enfim, porque a natureza precisa de rotina. E a nossa natureza também. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter, né, uma sincronia entre a sua fome e o horário de comer, né? Fazer esse ajuste ajuda você a ter uma vida mais saudável e uma mente mais tranquila, muito mais tranquila, mesmo fazendo muitas coisas. E aí o que eu percebi que ser ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo. Eu ficava horas fazendo alguma coisa que no fim não levava a resultado nenhum. Ou eu ficava assim, me debruçando, planilha, aí faz a planilha, aí muda a corzinha, aí revê, ai não, mas essa borda não ficou boa, ai que não sei o que. E eu ficava no perfeccionismo porque eu simplesmente não botava prazo para fazer as coisas. Então, o que ajuda a gente a ser mais produtivo? É você botar começo, meio e fim. Lida com a sua agenda como se fosse um projeto, entendeu? Você fala, eu tenho uma reunião. A reunião começa às 2 e é das 2 às 3, porque às 3 eu tenho outro compromisso.
Mesmo que o meu outro compromisso seja levantar, pegar um copo d'água e olhar o WhatsApp para ver o que aconteceu, para depois voltar, sabe? Pomodoro, uma outra técnica maravilhosa, que eu super recomendo que você pesquise. Nem que o meu compromisso seja comigo mesma, de, sei lá, fazer a unha, não interessa. O que interessa é que se eu coloco que eu vou começar às 3 e vou terminar às 4, né? Ou que eu vou começar às 2 e terminar às 3, eu fico mais produtiva. Eu acesso um gatilho de escassez de tempo na minha cabeça e eu faço as coisas mais rápido. Quando eu não tenho um prazo para terminar, quer ver, ó? O meu esposo tem uma analogia que eu acho ótima, que ele fala que é do perfume. Você compra um perfume, porque você gosta de um perfume chiquérrimo, um perfume importado, perfume caríssimo. E aí você compra esse perfume. Ou você, ou melhor, você ganha esse perfume de presente. Alguém descobriu que você gosta desse perfume, foi pro exterior, comprou, trouxe para você. Aí você tem lá uma jarra, 150 ml, de um perfume imenso, lindo, maravilhoso, que você adora, tá cheio. O que você faz? Você passa perfume para ir na academia, você passa perfume para ir na padaria, você passa perfume para ficar em casa, você passa perfume para assistir um filme. Você passa perfume para cozinhar, você usa o tempo todo porque você ama aquele perfume e você ganhou um jarro de 150 ml, você tá felicíssimo com aquele perfume. Meses se passaram, dependendo da quantidade que você usa, né? Dias se passaram e esse perfume tá lá no fim. Tá acabandinho. Sabe quando você tem que sacudir para ver se ainda tem a aguinha ali? E esse perfume tá lá no fim. Qual que é o seu comportamento com perfume? Você vai sair esbanjando, passando para ir ali fritar um ovo? Não! Você vai escolher a ocasião espacial. Você não vai mais usar aquele tchá. Você vai girar, pegar o perfume que fica no cabinho e passar o cabinho aqui, assim, no pulso, no pescoço, para evitar que na borrifada desperdice perfume. Não é assim, gente? O senso de escassez está dentro da gente. A gente sabe como gerenciar um recurso escasso. Sabe, na nossa ancestralidade, na antropologia, a gente vai lembrar como é que isso funciona. Se você já teve tempos escassos na sua vida, né, escassez financeira, escassez de recursos materiais, enfim, você já sabe fazer isso. E se você não teve, aciona aí, porque os seus antepassados tiveram e você vai lembrar dessa memória, tá? Mas o caso é que o tempo é esse perfume que tá sempre acabandinho. Porque quando você começa o dia, vamos lá, 12:01, começou o dia. Onde é que você tá? Você tá lá dormindo, né? Que bom. Bom, dormir é ótimo, durma muito, durma bem, maravilhoso. Mas quando você acorda, já foi um tempinho, né? Do dia ali. E aí você pensa, é o perfume cheio, né? A gente tem o dia inteiro pela frente. A gente vai fazer planejamento estratégico, faz quando? No início do ano. Você tem o ano inteiro pela frente. Vai planejar um mês, planeja dia 1º, você tem o mês inteiro. Então a gente tem essa percepção do vaso cheio, né? Ali, do perfume, que você pode borrifar à vontade. Você pode. Então, assim, ai não, gente. Quer a coisa mais louca? 1º de janeiro, a galera vai lá. Come o que tem que comer para dar sorte, usa a cor que tem que comer, né? Pula onda, faz um monte de coisa. Mas 1º de janeiro tá fazendo o quê? Tá de ressaca, bebendo, fazendo o resto da ceia ali no dia 1º, que é feriado, né? E passa a tarde ou bebendo mais, ou dormindo. Por quê? Eu tenho o ano inteiro para cumprir minhas promessas, meu amor. Fiz agora, meia-noite, mas gente, que isso? 1º de janeiro. Depois o carnaval começa, né? Aí passa o carnaval, ai não, mas aí agora tem não sei o quê, mas agora... Aí quando vê outubro, a pessoa tá, caramba, eu não aprendi inglês. Meu Deus, em vez de perder 15 quilos, engordei 12. E aí a pessoa de outubro a dezembro tenta salvar o ano inteiro. Isso quando se liga em outubro, né? Tem gente que só vai ter essa epifania lá por 30 de novembro, né? Por quê? É um negócio do perfume. Então, quando você ativa essa escassez propositalmente na sua cabeça, te facilita gerenciar o tempo. Não estou dizendo para dia 1º de janeiro você sair se matriculando na academia, porque elas vão estar fechadas, né, gente? Mas não é esperar para fazer isso dia 15 de dezembro também, né, meu amor? Olha só, o que você vai fazer? Você vai fazer um bloquinho. E aí você bota assim, olha, eu tenho 50 minutos para concluir essa tarefa. E põe esse prazo, bota um reloginho para contar, põe o despertador no celular, enfim, vai se educando, né? Vai se condicionando a trazer essa sensação da escassez do perfume acabando para o seu dia a dia, para que você seja mais produtivo em termos de velocidade de entrega.
Porque muitas pessoas, muitas mesmo, fazem um trabalho excelente, são pessoas muito comprometidas, mas deixa pra fazer em cima da hora. Tá sempre fazendo em cima da hora. O negócio é pra entregar daqui a 3 meses, a pessoa não tá nem aí. Quando tá na semana, ela não pode fazer mais nada, porque ela tem que entregar aquilo que ela tinha 3 meses pra fazer, porque era grande, mas ela deixou pra fazer naquela semana. E ela tem todas as justificativas possíveis pra isso. Mas sabe o que acontece, gente? Imprevistos acontecem, por isso o nome. E aí, naquela semana, teu computador quebra. Naquela semana, cai uma árvore e você fica sem luz 3 dias. Naquela semana, te dá uma dor de barriga, não sei o que, e você não consegue. Eu não tô jogando praga aqui, cancela, não quero que isso aconteça com ninguém. Mas percebem como é frágil você deixar um trabalho de 3 meses para fazer em uma semana? Como é frágil você deixar uma entrega grande para o seu cliente, uma apresentação robusta que você precisa preparar para fazer na noite do dia anterior. São esses deslizes que deixam a gente sem dormir. Não é? Começa pelos muitos sims, é verdade. Se você tem muita coisa para fazer, de fato, isso vai te complicar. Então, prioriza aí. Mas depois, gente, organiza. Se o prazo daqui, você tem 3 meses para fazer, começa a criar micro entregas. E se você não consegue organizar para você mesmo, marca com o cliente. Marca com o cliente, olha, o prazo é daqui a 3 meses, mas eu quero uma vez por mês ter uma reunião de alinhamento com você para eu te entregando em pedaços. Gestão de projetos é isso, a gente cria pacotinhos pequenos para ir entregando, para você, né, você mesmo se organizar para entregar os pacotes pequenos para o grande estar garantido. Faz bem para você. Organiza a sua consultoria considerando tudo isso. Para que você tenha uma agenda produtiva, para que você possa fazer atividade física, possa curtir sua família, possa dormir bem, possa comer bem, né? Possa se dedicar às leituras que você quer fazer. Porque consultor é bicho que gosta de um monte de coisa, né? A gente ama o que a gente faz, a gente ama ler, a gente ama estudar, mas a gente também é ser humano e precisa de outras coisas, né? Na nossa vida. Precisamos vivenciar uma vida plena, né? Com todos os elementos que a vida humana compõe. Então, trabalho não é tudo. E quanto mais produtivo você for no seu trabalho, mais tempo você vai ter para todas as outras questões que a gente precisa na nossa vida. Esse é o meu recado de hoje, espero que tenha ajudado vocês. E se vocês tiverem dúvidas sobre como organizar a agenda, como dicas específicas, né, sobre tempo, gestão dessa energia toda, comenta aqui nesse vídeo. Se você está nos ouvindo no Spotify, pode entrar, né, no nosso Instagram, @performance de excelência, coloca lá numa DM e a gente pode gerar mais conteúdo sobre isso. É um tema que eu amo falar e amo vivenciar também. E estou eternamente aprendendo, porque cada desafio que a gente tem na vida, a gente volta e reajusta a agenda. Tá bem? Um beijo para vocês e até o próximo PDEcast.